Ao darmos início à nossa reunião, saudamos a todos os companheiros aqui presentes. Com satisfação, recebemos também nessa reunião 3 representantes da nossa Confederação Nacional da Indústria. Os gerentes executivos da Confederação Nacional da Indústria, Marcos Borges, que é o nosso companheiro que trata dos nossos assuntos legislativos, que tem demandas inúmeras, mas tem correspondido em todas elas, inclusive na defesa do nosso modelo. Quero saudar também o nosso Pablo Silva Cesário, que é o nosso gerente de relacionamento com o Poder Executivo, também numa missão não tão diferente quanto a do Marcos, e o Felipe Morgado, que é o gerente executivo da Educação Profissional e Tecnológica, do nosso Senai. Eles estão em Manaus participando do projeto Conhecendo a Indústria, onde a CNI traz técnicos do Executivo Federal, Congresso Nacional e órgãos de controle para conhecerem in loco as unidades do sistema indústria no estado do Amazonas, bem como o chão de fábrica, enfatizando a interação das indústrias com as entidades regionais do nosso sistema CNI. A atividade começou hoje com a visita na Moto Honda pela manhã. Quero agradecer a atenção da Moto Honda, que teve para com os nossos visitantes, a palestra muito boa também, de formas que faça chegar lá o nosso Mário Cubo, não está na reunião, né, Sérgio? Bom, a atividade começou hoje com a visita à Honda, à tarde na BIC, além da unidade do Senai no nosso distrito industrial. Amanhã serão realizadas mais 2 visitas às escolas do SESI, que é a nossa creche, que é uma das melhores creches do Norte e Nordeste, vocês vão ter o prazer de amanhã conhecer, e o nosso barco Escola São Uma, que era bom vocês fazerem presente, fazer um documentário, que está ancorado na Estação Naval do Rio Negro, que foi o barco que foi aprovado ainda na gestão de Armando Monteiro Neto e realizado na gestão do presidente Robson Andrade, e que eu quero agradecer aqui muito especialmente as pessoas que estiveram envolvidas, você que analisou o nosso projeto, e também o seu professor Martins, que foi de fundamental importância, tanto na reforma do Clube do Trabalhador, que foi a reforma que nós fizemos, onde nós conseguimos fazer do clube a potência que hoje ele é, em função do companheirismo, da dedicação desses nossos companheiros lá de Brasília. Pergunto aos senhores companheiros se tem alguma observação a fazer sobre a síntese das correspondências recebidas e expedidas e também da ata da nossa última reunião. Caso não haja nenhuma observação, principalmente na ata, submeto a apreciação e aprovação da ata da reunião do Conselho anterior. Sandro, eu vi ele falar alguma coisa. Ele tem alguma observação na ata, Carlinhos? Ah, ok. Informe das coordenadorias. Eu vou passar a palavra para o diretor adjunto Moisés Silva, coordenador da Coordenadoria de Assuntos Legislativos e Tributários, que fará uma breve exposição sobre 2 importantes assuntos. Antes, eu queria registrar a presença do nosso Aldemar Young, que depois de muita ausência se aposentou lá na Suframa, mas foi muito parceiro dessa casa, está retornando aqui, e o nosso candidato a deputado federal, apoiado pelo segmento dos armadores, que é o nosso Dodó Carvalho, que aqui se faz presente também. Bom, são basicamente 2 temas e um acompanhamento que a gente faz da Lei Complementar 160. O primeiro tema, o governador do estado enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei 01/2018, que altera a Lei Complementar 19. A Lei Complementar 19 é uma lei importante e nada mais é do que o Código Tributário do Estado do Amazonas. E eu vou pincelar aqui o que o governador está propondo com o projeto de lei, alterar essa lei complementar. O segundo assunto é o decreto estadual 38800, que criou aquela comissão de reforma dos incentivos fiscais, e bem rápido a Lei Complementar 160 dá um status para vocês do andamento que ela está nesse momento. Muito bem, o primeiro ponto proposto na Assembleia pelo governador é a mudança do artigo 7º, parágrafo 4º da Lei Complementar 19, e basicamente é uma terminologia
jurídica, ele mudou. Ele está propondo mudar aqui, porque o laser não chega na apresentação. O texto do parágrafo 4º, substituindo a palavra presume-se por considera-se. Na verdade, quando você presume, você acha, você deixa um espaço para o contribuinte se defender ainda na esfera administrativa. Quando você muda na lei complementar para considera-se ocorrida a operação, você já tem uma certeza ou um certo grau de certeza da ocorrência do fato gerador e certamente o lançamento do crédito tributário através de auto de infração. E quais são os pontos aí que são observados lá no parágrafo 4º? O primeiro é a escrituração, indicar saldo credor na conta caixa, né? O segundo é constatar a entrada de mercadoria não contabilizada. Antes, o fiscal presumia que isso ocorreu, agora ele já vai considerar que ocorreu. E por que isso? Houve uma evolução muito grande. O SPED, notas fiscais eletrônicas, todas as declarações hoje já são digitais, eletrônicas, e essa lei ela contemplava a nota ainda em papel. Então, houve uma evolução do fisco, ele está contemplando, aí, dando um poder maior ao fisco estar autuando. Um terceiro ponto, eu coloquei em negrito aqui, ele fala dos valores correspondentes às operações de saída constantes dos documentos fiscais, inclusive os emitidos ou armazenados eletronicamente, ou escriturados nos registros fiscais, ou informados em declaração exigida pela legislação estadual, quando eles forem inferior aos informados por instituições financeiras ou administradoras de cartão de crédito. Então, aquele estabelecimento que vende exclusivamente por cartão de crédito, a Cefaz, como toda e qualquer secretaria estadual, ela pode fazer um convênio com a Receita Federal e obter esse tipo de informação, que é o decreto, está lá no rodapé. Mensalmente, as operadoras de cartão de crédito, elas fazem uma declaração, chamada Declaração de Operações com Cartão de Crédito, instituída pela IN 341, e informam, essas operadoras informam quanto cada empresa teve de operação em cartão de crédito. Então, vamos só simular rapidamente aqui. O fisco chega no estabelecimento, pergunta quanto você vendeu, o cara diz 100 mil. Ele pega o extrato da movimentação das operadoras com o estabelecimento, tem 1 milhão. Logo, considera-se que a receita daquele estabelecimento, com base no extrato dos cartões de crédito, seja de 1 milhão. E aí ele já lavra o auto, ele não mais presume, ele agora tem certeza, tem uma evidência aí que baseia o fiscal a tomar essa decisão. E aí o ponto 4, o item 4 ali, constatada a existência de valores apurados mediante leitura de dados, mais uma vez os dados eletrônicos. Então o fiscal ele pode cruzar dados no SPED, constatar que houve falta de recolhimento de algum tributo, com base nos relatórios do SPED, com base nos relatórios das notas fiscais eletrônicas, ele já pode considerar a operação ocorrida e tributar. E por último, verificada em qualquer caso a ocorrência da operação desacompanhada de documento fiscal. Então são esses pontos que antes eram presumidos, agora já se consideram com a operação ocorrida. O segundo item, só são 6 itens que o governador está propondo nesse projeto de lei, ele trata aqui do parágrafo 1º do artigo 18, também da Lei Complementar 19. O que é que dizia antes a redação anterior, ali no parágrafo 1º? O disposto desse artigo aplica-se também à entrada na Zona Franca de Manaus de produtos industrializados de origem nacional oriundo de outras localidades do estado do Amazonas. Mas é importante ler antes o artigo 18, que o artigo 18, ele fala que, na forma do inciso 1º do artigo 49 do decreto 288, aquele nosso decreto que fundamentou toda a estrutura da Zona Franca de Manaus, lá em 67, ou seja, na entrada na Zona Franca de Manaus de produtos industrializados de origem nacional destinados à comercialização e industrialização, é concedido um crédito presumido igual ao montante que teria sido pago na origem em outras unidades da federação. Então a indústria compra insumos de São Paulo, vem isento, mas mesmo vindo isento é concedido um crédito presumido de 7%. Isso para todo mundo. O que
o projeto de lei está propondo é que isso continua quando você compra de fora do Estado, porém, se você comprar de outras localidades do Estado, ou seja, de outras cidades do interior do Estado, ele simplesmente não permitirá mais esse crédito presumido. Na verdade, a Cefaz mirou o maior contribuinte de imposto do Estado do Amazonas, que é a Petrobras, atirou, mas matou todo mundo, senhor presidente. Matou todo mundo. Por que a Petrobras? Porque a Petrobras tem operações de Coari para Manaus, né? E ela faz um tratamento químico, eu não sei o detalhe da operação, mas ela faz um tratamento químico no gás, no petróleo, para poder vir no gasoduto. E ela compra insumos lá fora para fazer esse tratamento. E não é barato. Estamos falando aí de crédito de milhões de reais. Ao eliminar esse crédito presumido nas operações do interior para a capital, como o ICMS é um imposto não cumulativo, menos crédito, mais imposto a recolher, mais arrecadação no governo. Então isso tem um efeito imediato no caixa do governo. Mas, infelizmente, o legislador ali, eu acho que não olhou para os lados e matou todo mundo, né? Porque tem outros envolvidos nesse artigo. Ainda, no artigo 13, ele está propondo ali uma situação que vai pegar todas as empresas de bens finais que trabalham com armazém geral, e o que é que está se propondo? Hoje, com armazém geral, por exemplo, empresa de televisores ou qualquer uma outra de bem final que tem um armazém geral em São Paulo, ela manda essa mercadoria para lá com a nota de remessa e ele fica lá no armazém por um determinado tempo. Nesse período, se conseguir encontrar um comprador, se vende a mercadoria, se efetiva a operação. E aí, esse armazém emite uma nota de retorno, de remessa simbólica, e a empresa que está aqui emite a nota de venda. Esse período pode ser de 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Os armazéns gerais têm um período fixado em que a mercadoria pode ficar lá. Só que o que a Cefaz está propondo nesse projeto de lei? Tudo bem, a mercadoria pode ficar no armazém geral, porém, quando encontrar um comprador e for efetivamente vendida, a base de cálculo será o preço médio ponderado dos últimos 3 meses. Então é uma operação bem estranha, porque você vai emitir uma remessa por 1.000, ela retorna simbolicamente por 1.000, você vende por 1.000, porém a base de cálculo, aquela coluna base de cálculo, não vai ser o preço de venda, vai ser o preço médio ponderado dos últimos 3 meses. Tecnicamente, como isso vai ser feito, a gente vai ter que aguardar a regulamentação em leis, porque a lei complementar, ela é estratificada com leis ordinárias, com decretos. Certamente na regulamentação isso vai ser bem estratificado. De qualquer forma, quem trabalha com armazém geral tem que ficar atento a essa mudança. Lembrem-se que isso não se aplica ao entreposto. O entreposto é aquela extensão da Zona Franca de Manaus, que existe lá em Resende, Uberlândia, Ipojuca. O doutor Bertolini ali iniciou a operação lá em Ipojuca, não foi? E agora em Cariacica, no Espírito Santo. Estamos falando de armazém geral, não de entreposto. Esse artigo 20 eu vou pular, porque ele agora está dizendo o seguinte, olha, as empresas de petróleo e gás vão ter que instalar um medidor de vazão na saída. E esse medidor de vazão ele tem que estar conectado online com a Secretaria de Fazenda. Então, o gás e o petróleo começou a sair, tem que ter um medidor que informa online quanto está saindo, quanto está circulando de gás e petróleo. Isso vai ser obrigatório. E mais, lá no inciso, ainda no artigo 101, ele fala que quem não fizer isso sofrerá uma multa de 50 mil por mês depois da publicação, depois da aprovação da lei complementar. Então, isso é orientado direto para as empresas de petróleo e gás. O último aqui, o artigo 163, que ele está propondo, é uma forma bem justa. Na verdade, ele está eliminando aquela taxa de R$50 que nós pagamos para o desembaraço. Então, se a mercadoria entrou, desembaraçou, tudo bem, não se paga. Agora, se você fizer o desembaraço extemporâneo, ou seja, fora do prazo, você tem que pagar R$50.
e agora ele está eliminando essa taxa de R$50. Ali na letra C, caso você fez o desembaraço e lá na frente você cancela esse desembaraço, é o caso de devolução, a mercadoria não entrou, extraviou, seja qual for o motivo, éramos obrigados para cancelar esse desembaraço, pagar a taxa de R$50, agora a lei complementar está dispensando, nada mais do que justo. E no último ali é o cancelamento e rejeição de documentos fiscais eletrônicos. Também não havia sentido a cobrança dessa taxa. Tá? Esses são os pontos da lei complementar. Eu vou passar aqui bem rapidamente no decreto 38.360, e o doutor Antônio está preocupado com isso, e nós, a comissão, mais ainda. Esse decreto ele criou uma comissão especial para a alteração da legislação sobre a política estadual de incentivos fiscais. E qual o propósito? Quais são as diretrizes dessa comissão especial criada? É a simplificação dos procedimentos de concessão de incentivos, incremento da atividade econômica, adensamento da cadeia produtiva, concessão de incentivos fiscais estaduais inversamente proporcional à carga tributária federal, equilíbrio entre incentivos fiscais concedidos e arrecadação, e, por fim, o nível de incentivo diretamente proporcional ao valor agregado. Muito bem, quem compõe essa comissão? Por que eu chamo a atenção? Porque na comissão anterior, no governo Zé Melo veio nessa casa, nós tínhamos um representante da federação lá dentro, nós poderíamos, inclusive com direito a voto, indicado pela federação. Então nós tínhamos a oportunidade de saber o que estava acontecendo, o que é que o Estado estava pensando na reforma dos incentivos. Essa comissão é fechada, ela se reúne a portas fechadas, a gente não tem acesso, não sabe o que se passa, e nós não temos ideia do que está sendo aprontado lá dentro. Não sabemos, doutor Antônio, não temos ideia. E o estranho ali é que o presidente é o próprio governador, quer dizer, o presidente da comissão é o governador, o vice-presidente é o Samuel Hanan, relator é a Ivone, e tem alguns membros ali, que é o secretário, Alfredo Paz. O secretário que assumiu agora E a outra preocupação nossa maior, na realidade, é eu diria que a perda de autoridade, de autonomia, de tudo, por parte da CEPLAN. A CEPLAN praticamente vai estar reduzida a uma sala dentro da própria Cefaz. E aí o que nós temos hoje? Hoje nós vamos ter uma dificuldade muito grande por conta dessa. Estamos conversando com o governo do Estado, tivemos conversando muito com o Alfredinho. O Alfredinho, apesar de estar na Secretaria de Fazenda, mas ele não comunga com todo esse desenho que aí está feito, porque o Estevão vai ser substituído pelo atual secretário, que é o especialista em mineração. O Zé Ricardo Freitas Castro, que ficou de vir aqui conosco, não veio, que é o secretário executivo, que tem a responsabilidade de arrecadar. O Romildo é auditor, o William Barro da Cunha é auditor, o Davi é auditor. E o Carlos Roberto, que fica dando a sustentabilidade jurídica como procurador da Procuradoria Geral do Estado. É uma pessoa muito preparada, foi muito importante lá naquele julgamento da Nokia, onde nós começamos ganhando de 3-0, mas está recebendo demandas e determinação do próprio governo do Estado através da Cefaz. É muito preocupante, nós temos conversado muito com ele, acho que iremos reverter e iremos ter a participação nossa, porque o governador aqui nesta casa, nesta sala, acho que foi no auditório lá de baixo, disse a nós todos aqui que nada seria feito se não fosse feito de uma forma a 4 mãos, uma forma até que ele brincou. Quer dizer que vocês estão passando a bola para o Negão, mas o Negão precisa de ter um apoio. Eu disse, não, o meio de campo o senhor terá. O gol será seu, mas nós teremos que ser ouvidos, porque afinal, quem faz a geração de emprego e renda somos nós aqui. Essa comissão tinha um prazo de conclusão dos trabalhos, porque o decreto é de 17 de novembro de 2017, eles tinham um prazo para concluir os trabalhos até 17 de janeiro. Não concluíram. Prorrogaram através do decreto 38.653 para 17 de fevereiro. Não concluíram. Publicaram através do decreto 38.714, nova prorrogação para 17 de março. Também ainda não concluíram. Recentemente publicaram o decreto 38.800, que prorroga de novo
até 17 de abril, que já é na próxima semana. E se fala nos corredores da Cefaz, que dessa vez me parece que vai sair alguma coisa. Eu vou esperar para ver. Provas que nós vamos ter agora, não sei. Que vocês viram aí que a primeiro momento não aconteceu, em março não aconteceu, em abril não irá acontecer. Mas vamos deixar a coisa realmente ficar mais próximo do... Já é próximo, né? E eu não vejo nenhuma movimentação, porque nós estamos insistindo na nossa participação para que nós possamos construir o desenho juntos. Perfeito. Para encerrar, gente, a Lei Complementar 160 é outro imbróglio que se criou, porque essa lei, nós debatemos muito no ano passado, ela simplesmente dá remissão para todos os estados da federação dos incentivos concedidos no passado, tudo está perdoado. Remissão é perdão. E ela dá 15 anos para frente para as legislações dos estados que foram concedidas à revelia do CONFAS, ela dá uma sobrevida de mais 15 anos. E essa lei complementar autoriza a emissão de um convênio, e nesse convênio ele estabelece algumas regras, é o convênio 190. Toda a legislação de todos os entes da federação atualmente em vigor, elas tinham prazo até o dia 29 de março para serem depositadas. Depositada é um termo jurídico, ou seja, publicadas lá no site do CONFAS. Eu já analisei alguns estados e muitos já publicaram. O estado do Amazonas não publicou. O estado do Amazonas não publicou, mas no meio tem uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi protocolada pelo governo do estado contra a lei complementar. A rigor, essa ADIM não reconhece a lei complementar em função da Zona Franca de Manaus. Né? Ela não reconhece os efeitos dessa lei contra a Zona Franca de Manaus. Mas nós convidamos a Cefaz, doutor Antônio, acho que no próximo mês aí de maio, eles vão dar um resumo, porque apesar de já estar a página disposta no CONFAS, os estados ainda, eles não tabularam as publicações dos estados. Mas eu já fiz aqui uma consulta rápida. Minha preocupação era o Sul e o Sudeste. Eu baixei o diário oficial desses estados no dia 27 e 28, foi o último dia, porque na quinta-feira santa e sexta-feira santa. Então, nesses dias, os estados publicaram todas as suas legislações. Na região Sul, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, isso aqui são a quantidade de legislações que concedem incentivos fiscais, econômicos ou financeiros. Né? Então, o Rio Grande do Sul tem 107 legislações, quer sejam leis, decretos, portaria, que concedem algum benefício fiscal. Santa Catarina, 228, Paraná, 115, São Paulo, 77. De fato, São Paulo, 77. Mas São Paulo, ele faz assim, ele faz programa automobilístico. Então ele junta toda a cadeia, toda a indústria automobilística, toda a cadeia das indústrias automobilísticas, faz um programa de incentivo. Só que os números de São Paulo, quando você pega em um ou dois segmentos, sozinho é quase uma Zona Franca inteira. Quer dizer, São Paulo ele consolida em programas, programa para indústria aeronáutica, incentivo gigantesco. Né? Então a quantidade é pequena comparada com os outros estados, mas o volume de incentivos é gigantesco, né, comparado com Zona Franca. Então esse trabalho deve estar concluído no final de maio, e a gente volta aqui com um resumo, e nós vamos poder finalmente saber quem concede o quê, e o que é que está a mais ou a menos. Porque Minas, da região Sudeste, eu baixei região Sul e Sudeste, de longe é o que mais tem legislações concedendo incentivo. Tem para o leite de cabra, tem para o leite não sei o quê, tem para o ferro não sei o quê. É uma coisa gigantesca. Mas eu fiquei assustado porque eu comecei a baixar agora a região Nordeste, e o estado de Pernambuco tem 1.053 legislações. Mais do que Minas Gerais. Então é assustador. A Zona Franca tem base legal, está fundamentada na Constituição. Todos esses estados, durante todos esses anos, desde a Constituição para cá, concedem incentivos à revelia do CONFAS, e numa escala assustadora.
assustadora. Bom, descontando o tempo do presidente, eu acredito que gastei exatamente 10 minutos. Obrigado. Essa última tela que ele apresentou tem sido um problema para nós todos, principalmente para mim lá na Confederação Nacional da Indústria, porque todos os estados continuam e vão continuar enquanto não houver uma parada no velocímetro e tentarmos zerar o para trás mente, como o senador Armando Monteiro falava e fala até hoje, porque o grande complicador do Estado brasileiro como um todo é o para trás mente. Ninguém tem condições de pagar. Inviabiliza o Estado brasileiro como um todo. Então tem que se chegar a um denominador comum. Porque o único Estado que está dentro da Constituição para que possa conceder o incentivo do ICMS, que é justamente esse quadro que ele mostrou, é o Estado do Amazonas. E lá hoje na CNI tem uma ação e que o nosso governador entrou com uma ação que eu achei que no momento ele deveria ter esperado um pouco mais, Yankee, para que a coisa passasse a clarear, porque no passado nós tentamos, até naquela participação muito efetiva do Armando, quando estávamos negociando no percentual de 9%, que teria resolvido, e já São Paulo tinha referendado o acordo. Aí eu e o Tomás, induzidos equivocadamente, ainda na época lá, para obter o 10%, e o 9% ficou, Yankee, que nós continuávamos com competitividade. Tudo para sacramentar naquele momento, o governador Marazis, e aí puxou para o outro lado, de forma que a coisa não ficou conclusa, e aí está. E vai continuar. É um problema que, por isso, no meu entendimento, que até hoje, Marcos, se eu estiver errado, me conserte, a reforma tributária não foi para frente. Por conta desse impasse que hoje nós temos. Inclusive, eu, defendendo o Estado do Amazonas, lá na própria Confederação Nacional da Indústria, e a própria CNI vai entrar com uma ação inimigo escuro dentro dessa ação, porque tem que ver o problema dos outros 26 estados brasileiros. É uma confusão só. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores também, porque agora, no próximo dia 23 de abril, às 8 horas, lá no salão de eventos do nosso edifício Raí Maguiar, esta federação, em conjunto com o Centro das Indústrias, estarão promovendo o café da manhã para o lançamento da nossa agenda legislativa, mas da indústria amazonense. Nós faremos a entrega a toda a nossa bancada federal, a agenda legislativa da nossa indústria, contendo os projetos em tramitação no Congresso Nacional, que impactam direto ou indiretamente o nosso modelo de desenvolvimento. Agora vejam a importância que é o trabalho dessa agenda legislativa. Vamos ver se a nossa bancada efetivamente vai estar. Os nossos 3 senadores e os nossos deputados federais. É importante a entrega dessa agenda. Então, convido todos os senhores, presidentes de sindicatos, associados dos sindicatos. Nesse evento, serão entregues também aos nossos parlamentares federais documentos contendo as principais reivindicações da indústria local, da indústria amazonense, ao Executivo Federal. O Marcos conhece bem, porque tem me acompanhado. É uma dificuldade para nós todos, porque em algum momento eu tenho que advogar somente o Estado do Amazonas. Embora, como o Dodô sabe, nosso grupo tem negócio na região norte como um todo. O Pará concede incentivos, o Acre concede incentivos, Roraima concede incentivos, Rondônia concede incentivos. Todos eles ao arrepio da lei, sem botar uma capa. Portanto, eu passo agora a palavra ao Dr. Marco Borges, gerente executivo de assuntos legislativos da Confederação Nacional da Indústria, que fará uma exposição sobre o tema Perspectivas Legislativas de 2018. Assistam com atenção, vocês vão ver um trabalho muito bom que o Marcos preparou para fazer a mostra aqui para nós. Muito obrigado, presidente. É uma honra poder estar participando aqui com os senhores
e dessa reunião e contar um pouquinho do que a gente está fazendo no Congresso e mostrar um pouco das dificuldades que nós temos também e dos resultados que a gente tem obtido. Agora eu peço licença para fazer aqui os ganhos que nós temos lá, principalmente por conta do trabalho coordenado com as federações, com a troca de informação, com os subsídios e o apoio que os senhores dão com os parlamentares de cada estado, e também com este programa do Conhecendo a Indústria. Esses técnicos que vieram aqui hoje, estiveram na BIC, estiveram na Moto Honda, eles estão acostumados somente com os gabinetes de Brasília. E eles ajudam a formar políticas públicas sem conhecer a realidade dos senhores. Eu ouvi de vários deles afirmativas assim, estupefatas de como é este Brasil que produz. Eles estão acostumados somente com aquilo do dia a dia, a burocracia do dia a dia, e quando vê um trabalho que é feito na BIC, 2 anos sem um acidente, e eles criam regras lá junto com o Ministério do Trabalho na LR12, tratando todo o empresário como mutilador de seus funcionários. Quando ele vem aqui e vê isso, ele com certeza terá uma atitude diferente quando em Brasília eu for levar uma proposta para ele e mostrar o erro que ele está cometendo. Então, a honra de poder estar aqui falando para os senhores e a honra de poder compartilhar essa vivência da prática da indústria brasileira no seu melhor momento, na sua melhor fase dentro das suas atividades. Agora, quanto ao cenário de 2018, cenário político, né, perspectiva. Eu vou começar com um exemplo ruim, né? Quantas semanas de trabalho faltam no Congresso até o final, até outubro, até a eleição? Quantas semanas os parlamentares vão se reunir para deliberar sobre algum tema? Sabendo que temos feriados, Copa do Mundo, festas juninas. Eu acho que este ano o parlamentar que não tiver a festa junina não se reelege. No caso aqui é o Festival Folclórico de Parintins. E mais, nós tivemos a janela partidária agora, foram trocas de partido que as pessoas, algumas não entendem. Eu vou passar por alguns dados. Na melhor das hipóteses, teremos 15 semanas de trabalho no Congresso Nacional até outubro. E com uma pauta muito extensa. Nós chegamos ontem a um número assustador. Na legislatura, os 4 anos de cada legislatura, e foi ontem que nós chegamos a 10 mil projetos apresentados na Câmara dos Deputados. A média histórica em 4 anos fica entre 7 e 8 mil, quase nunca 8, para 7 para baixo. E nessa última legislatura, com impeachment de presidente, com prisão de presidente da Câmara, 10 mil projetos. Só nos últimos 4 anos. Então, a nossa atividade é não só acompanhar esses 10 mil que foram apresentados, nós acompanhamos vivos, mas não dos últimos 4 anos, mas de todo o período, nós acompanhamos hoje, lá na CNI, 6.600 projetos. 6.588 para ser exato. Esses nós acompanhamos com posição, nós falamos sobre ele, toda vez que entra na pauta a gente vai até o parlamentar. E logicamente que tem ali de interesse geral, de interesse setorial, de interesse local, muito desenvolvimento regional, nós vamos passar por alguns deles aqui, mas todos interessam a indústria de alguma forma. Nós tratamos de palito a turbina de avião. Trabalhista, tributário, e também temos que trabalhar muito forte agora, na parte institucional, na defesa do Sistema S, que hoje também tivemos exemplos muito interessantes. Quando há um depoimento de uma empresa de que não conseguiria montar um quadro competente como o que tem, sem a participação do Senai,
o técnico da CGU, o presidente, o diretor-geral da Comissão de Orçamento da Câmara começa a olhar com outros olhos. Porque nós passamos ataques permanentes. Ontem foi um dia de um ataque terrível. A audiência pública, o senador Ataídes perdeu a linha, mas foi uma audiência em que ele tentou desqualificar todo o sistema brasileiro. Transmitido ao vivo pelo TV Senado. TV Câmara. TV Senado. E o interessante é que dos convidados que ele levou, o presidente Robson estava lá, o Adelmir Santana, vice-presidente da CNC, estava lá. Ele levou pessoas, representantes da Fazenda, da Receita Federal, da CGU, do TCU, e todos eles desconstruíram o argumento deste detrator do sistema. E aí foi que ele perdeu a linha. Mas ele convence técnicos da CGU, do TCU e do próprio Congresso Nacional a entrar na linha dele. Então isso também faz parte dessa defesa. Vamos começar aqui a apresentação. Já comecei, mas vamos entrar em alguns detalhes. O que é janela partidária? É o período em que os parlamentares podem mudar de partido sem correr o risco de que o partido tome a sua vaga de parlamentar. Ela tem início em 6 de março, final em 6 de abril. Fim do prazo para a afiliação de 7. Agora, até o dia 13, pode entregar no TSE. As informações estão um pouco confusas. Os jornais estão anunciando 80 parlamentares mudaram de legenda, 85. O oficial mesmo não chega a tanto. A apresentação não está aparecendo aqui, está aparecendo só o valor, deu algum problema. Mas eu vou tentar mudar aqui. Quem mais perdeu? Foi o valor. PMDB. 5 de 13 deputados que saíram são do Rio de Janeiro. Ou seja, o partido que mais perdeu parlamentares foi o MDB. Principalmente do Rio. Por quê? Sérgio Cabral. Quem mais cresceu? Democratas. E no Rio. Motivo? Rodrigo Maia. E o PSL também teve um crescimento bem interessante. Motivo? Bolsonaro. Bancada da bala. Tudo isso afeta em como nós vamos votar alguma coisa no Congresso. Por que é importante essa janela partidária? O normal é que as comissões permanentes da Câmara comecem a funcionar no início de março. Não começaram a funcionar até hoje. Aliás, começaram essa semana com a escolha de seus presidentes. E nós não tivemos uma atividade que não fosse de plenário. E mesmo em plenário, nós estamos com pautas interessantíssimas para a indústria. Nós temos no plenário o cadastro positivo, nós temos no plenário a regulamentação do lobby, nós temos em plenário o licenciamento ambiental, nós temos em plenário uma série de proposições que dão mais segurança jurídica. E não conseguimos votar por quê? Porque a oposição está no seu melhor momento. Eles estão fazendo o que sabem. Oposição. Nós temos hoje uma oposição verdadeira. Essa semana, não sei se os senhores viram, o plenário da Câmara foi inundado de cartazes de Lula livre. E eles não deixam. Então foi uma semana perdida também. Não se votaram todos esses projetos que estão na pauta e que são relevantes. Qual é a nossa função? Fazer com que alguma coisa ande, alguma coisa seja aprovada. É uma batalha, mas temos conseguido. Estou passando aqui, mas sem um problema. Mas o PT continua passou a ser a maior bancada. A expectativa é de que o PP ultrapasse o PMDB, seja o segundo maior partido, o Partido Progressista. Até o dia 13 teremos esses dados todos. E o Democratas com aquele crescimento todo.
Celso Pancera saiu do PMDB e foi para o PT, é um parceiro nosso. Então, com o fim dessa janela e a montagem das comissões, partimos para uma outra fase. Vamos fazer esses projetos andarem nessas comissões. E aí temos boas notícias. Fizemos um trabalho forte para conseguir indicar membros e fazer com que alguns parlamentares disputassem comissões importantes. A principal comissão da Câmara é a Comissão de Justiça. Nela passam todos os projetos apresentados. O plenário não examina todos os projetos, mas a Comissão de Justiça examina. E o que aconteceu? O deputado Daniel Vilela assumiu a presidência dessa comissão. Ela é muito importante. A segunda comissão mais importante da Câmara é a Comissão de Finanças e Tributação. Assumiu um parlamentar do Rio Grande do Sul, que também é muito próximo. Comissão de Trabalho. Assumiu o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Então, as três principais comissões para a CNI estão hoje sendo presididas por parlamentares próximos a gente. Próximos que eu digo em ideias, em defesa de coisas. Aí o PP, com maior crescimento, tem vários parlamentares próximos à CNI. Nós criamos lá uma metodologia de interlocução com os parlamentares. A nossa meta é ter 513 deputados com interlocução com a CNI e 81 senadores. É difícil, seria a totalidade. Mas estamos num crescendo. Hoje nós temos no Senado 90% de interlocução. E na Câmara, algo em torno de 70%. E também qualificamos essa interlocução entre alta, muito próximo e baixa interlocução, em 3 níveis. Então nós também trabalhamos para aumentar este grau de interlocução. E a gente descobre algumas coisas interessantes. Nós estamos usando, no nosso programa de acompanhamento dessas 6.000 proposições, questões de inovação, de inteligência artificial, de Big Data, e que nós podemos fazer cruzamentos. E aí estamos descobrindo, às vezes, parlamentares que estão votando muito convergentemente à posição da CNI e que nós não estamos com um relacionamento com ele. Na próxima eleição, nós vamos fazer um trabalho que já foi feito nos últimos 4 anos, junto às federações, para tentar, porque em Brasília, às vezes um parlamentar que é muito próximo do senhor aqui, que tem um bom relacionamento com a federação, eu não conheço e não posso tirar da atuação dele tudo aquilo que podia tirar em prol da indústria brasileira. Então esse trabalho também será feito. Logicamente que tem detalhes que são insuperáveis. A Federação de Alagoas pode ter um excelente relacionamento com o presidente Collor. Mas como senador lá, eu já não tenho tanto contato, porque ele está numa comissão de relações e não cuida tanto dos temas afetos à indústria. Eu peço desculpas aqui, mas eu não vou passar mais rápido nessas questões aqui. Depois eu mando para os senhores. Eu tinha informações sobre cada um deles. Essa aqui é importante. Segunda maior queda, PSB. PSB era um partido que estava em crescimento. Partido do Eduardo Campos. Caiu bastante. Isso é bom ou é ruim? Muito forte no Pernambuco. Muito forte. Ainda o Armando não está com tanta facilidade lá. É uma das mais difíceis. E eu estou botando aqui esses parlamentares, eu vou deixar aqui que talvez no computador dos senhores apareça melhor. Eu não consigo ter o que eu tinha preparado porque tem uma incompatibilidade. Mas vamos passando. Então vou voltar para as comissões.
Este grau de interlocução que eu tenho hoje com os presidentes das comissões vai facilitar, nestas 15 semanas que faltam de trabalho efetivo, a aprovação de algumas matérias específicas. O plenário também está me permitindo discutir algumas matérias escolhidas a dedo. Na semana que vem, nós teremos uma reunião, porque assume a presidência do Senado o senador Cássio Cunha Lima. E ele já agendou uma reunião para fazermos uma pauta de urgência. O seu projeto do IR fará parte da pauta da semana que vem. Não é meu projeto. Não, o projeto que o senhor citou aqui hoje fará parte. Ele estará na Comissão de Assuntos Econômicos. E esta questão do Centro-Oeste, que foi colocada, eu não posso... Devo explicar melhor essa questão? Na votação que era para ter ocorrido semana passada, os parlamentares do Centro-Oeste falaram: nós também queremos esse benefício. Eu não posso ir contra os estados do Centro-Oeste. E o Armando, que é o relator, ficou numa situação complicada. Por quê? Porque os fundos do Norte e Nordeste já têm essa isenção. Eles querem mantê-la. Então, o governo não vai perder recursos. Ele já não os tem. Agora, se os estados do Centro-Oeste entram, aí passa a ser uma renúncia nova. O que aconteceu? O Armando falou: se houver acordo, eu coloco. O governo está chiando. O que ele colocou para a próxima terça-feira é que, dependendo da gritaria do governo, ele acata ou não. Senado. Do Senado. É o 656. Isso. Isso. É para votar essa semana e já mandar para a Câmara. Nós temos agendado para o dia 8 o encontro do Nordeste Forte, do Pro-Amazônia, com os senadores. Talvez seja tarde demais, já tenha ido para a Câmara. Seria um café da manhã onde nós vamos tratar destes assuntos específicos. Um problema sério, porque, como o Marco falou, aí é uma renúncia. Que tamanho dessa renúncia? Porque não está dentro do orçamento. No nosso caso, sim. Sudão e Sudene. Mas no caso do Centro-Oeste... Então, voltando, consegui passar por aquela parte toda que não consegui mostrar os números, mas eu deixo para os senhores. E a importância voltando aqui às comissões que foram instaladas semana, a partir da semana que vem nós temos trabalho. O presidente da comissão designa os relatores, define as datas e dirige as reuniões, define as pautas de projetos e retira projetos de pautas de ofício. Nós estamos sofrendo um ataque, é ano eleitoral. O Senado aprovou nesta semana 3 projetos perigosíssimos, todos falando da licença maternidade de 6 meses. Eu estive lá com o presidente Sérgio Longin, falando com o Jucá, estive com o presidente Glauco, falando com a bancada, e todos falaram: não me peçam para assinar contra esse projeto. Vocês querem que eu volte no ano que vem? Deixa passar no Senado e trabalha na Câmara. É um primeiro passo. E eu gostei porque eu estava com os presidentes e eles viram que nenhum senador quis combater este projeto. Nós temos argumentos. Quando chegar na Câmara, ele provavelmente irá para a Comissão de Trabalho, e quem está lá é o Ronaldo Nogueira, que vai definir o relator. Nós temos que escolher qual é o relator. E temos que indicar para que ele não tenha andamento até o final do ano, porque depois que terminar as eleições também fica mais fácil segurar, né? Então, este foi o ponto principal. A nossa agenda, o senhor vai lançar na próxima semana a agenda. A nossa foi lançada agora, tem 2 semanas. A nossa agenda é 70% propositiva. Dos 129 projetos da nossa agenda, 70% deles são projetos que nós queremos ver aprovados. 30% de projetos que nós não queremos aprovar.
Esse da licença maternidade é um dos que nós não queremos. E temos a nossa bancada, somente 3 lá compareceram. Deputado Paudelei, senadora 4, na realidade, senadora Vanessa Graziottini, en passant. O nosso deputado federal recentemente tomou posse no lugar do Sabino Castelo Branco, que é o nosso professor Gedeão Amorim. E a deputada Conceição Sampaio, que também lá esteve, que foi a primeira que praticamente os outros. Tivemos um quórum, um grande quórum, tanto de parlamento, quanto de senadores, quanto de deputados federais. Mas veja, por isso que eu digo, quando do lançamento da nossa agenda, chama a atenção de todos os senhores, nós vamos ter eleição daqui mais um pouco. Vejam quem virá e quem efetivamente irá defender o nosso modelo de desenvolvimento. Voltando àquelas comissões, olha, a Comissão de Finanças é que tem mais projetos da agenda. Dos 129 projetos da agenda, em que 70% são propositivos, temos 20 deles na Comissão de Finanças, 11 na Comissão de Meio Ambiente, 10 na Comissão de Justiça, 7 na CEDEIX, 5 na CETASP. Esses 5 da CETASP eu já levei para o presidente Ronaldo Nogueira. Os 20 da comissão, os 11 da CCJ, 10 da CCJ, eu tenho reunião com o deputado presidente Daniel Vilela na próxima terça-feira, lá na CNI. Então, nessas janelas, essas 15 semanas de trabalho, o nosso esforço é para fazer votar estes projetos. E nós conseguimos emplacar alguns presidentes de comissão. Aqui eu tenho a lista de todos eles, mostrando onde a gente teve mais ganho, tem o sinal positivo, onde ficou neutro e onde eu tenho riscos. Por exemplo, na Comissão de Defesa do Consumidor está o José Estédio. Mas ele é mais razoável que o irmão. E no desenvolvimento urbano tenho a Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Mas os senhores podem ver que eu estou com muito mais favorabilidade também nas presidências das comissões, e principalmente nas comissões mais importantes. Por isso, eu tenho uma perspectiva melhor para este ano. Dando alguns exemplos, na CCJ, mensagem 59, que é 8150, estabilidade no emprego. Esse eu sou divergente. Esse projeto eu já consegui preparar um parecer. Já conseguimos derrotar em 3 comissões e gostaríamos de matá-lo definitivamente na Comissão de Justiça. Talvez haja um espaço para pautá-lo, já que o parecer está pela rejeição. O PL 2907 é fundamental para a indústria de confecção. É uma deputada que está com um problema, ela está um pouquinho acima do peso, mas ela quer comprar roupas em qualquer loja, qualquer confecção, e tem que ter o número dela. Então eu fico imaginando que... Bom, eu vou gostar. Se eu entrar em qualquer loja de terno e tiver meu número, eu vou ficar satisfeito. Não, então vamos derrubá-lo também. Já na Comissão de Finanças, tem norma de licenciamento ambiental, deve entrar semana que vem. E tem um projeto sobre regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico. O Renato Mullin pode nos ajudar a tirar uma trava muito grande desses projetos. Nós estamos sofrendo com uma nova forma de atuação do governo que diz que qualquer incentivo, qualquer benefício, defendem até acabar com o simples, porque é um benefício indevido para as micro e pequenas empresas. Porque nessa questão de agenda fiscal, de controle de gastos, eles estão exagerando. Essas presidências podem nos ajudar. Na Comissão de Trabalho, um projeto que eu destaquei lá foi a parte da correção dos débitos trabalhistas. Nós estamos hoje com uma decisão do TST que colocou o IPCA mais 12%, uma coisa absurda, se os débitos trabalhistas forem corrigidos com 12% além do IPCA. Nós temos uma proposta bastante razoável. Não estamos pagando ainda porque tem uma liminar do ministro Marco Aurélio no Supremo.
mas é um ponto que precisa de solução e nós acreditamos que vamos dar solução para isso nessa comissão ainda esse ano. Passamos pelas outras comissões onde temos parlamentares próximos e vamos entrar na pauta mínima. Projeto que nós já falamos, que eu acho que terá solução na próxima semana. Se não tiver, também ainda temos o café da manhã marcado para isso. Reforma da Previdência continua na nossa pauta mínima. Só que temos um impedimento concreto. Não dá para votar PEC quando tem intervenção em algum estado. Só que há sim uma perspectiva de que, como caminharem as coisas, depois da eleição, nós teríamos uma janela. Dependendo de quem vencer a eleição para presidente, de outubro a dezembro, pelo menos 40% dos parlamentares não se reelegeram, já não tem tanto compromisso mais, em princípio, com o eleitor, porque ele está saindo, e dependendo de quem foi o presidente que vai tomar posse em 2019, nós poderemos ter sim uma boa janela para aprovar um bom projeto de reforma previdenciária. E aí, é uma observação que o nosso senador Armando Monteiro Neto, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, quando ocupava o Parlamento Federal como deputado, é candidato ao governo de Pernambuco. Então nós vamos perder um grande representante que conhece, que é um homem probo, muito respeitado dentro do próprio Senado. Quando fala com propriedade e conhecimento de causa, e que todos o escutam, com raríssimas exceções ali, que nós temos algum diferenciamento ainda, com a ida do Armando a ser candidato, embora, se lá eleito não for, volta para o Senado. Mas nós vamos ter um enfraquecimento na nossa representatividade, porque em algum momento, parlamentares, inclusive nossos, criticam o nosso sistema. Acham que o nosso sistema é rico, que o nosso sistema poderia, e eu pergunto, quem já fez mais do que o sistema indústria espalhado por esse Brasil todo? Não só o trabalho desses três que estão aqui à mesa, que é diuturnamente, demandas quando somos demandados aqui, a demanda vai para cima deles. E nós corremos para cima dos nossos representantes, que muitas das vezes não sabem nem o que está acontecendo, e nós os subsidiamos, nós mandamos tudo para que aconteça, como aquela demanda última, queima-roupa, nós conseguimos sair, que o Paulo Afonso, que é o terceiro vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, demandou a todos nós presidentes, para que em 24 horas nós tentássemos reverter e conseguimos isso. Então, esse é o trabalho do Sistema Confederativo Nacional da Indústria. E pior que tem alguns que não enxergam. Davi Assayag não enxerga efetivamente, né? Mas outros têm a miopia do... Você falou alguma coisa com relação? Ah, tá. Seguindo na pauta mínima, licenciamento ambiental, estamos numa briga, até um jornalista da Folha me montou uma armadilha, eu não sabia quem era, me botou numa entrevista lá, eu não falei nenhuma bobagem não, o presidente Robson até gostou do que eu falei, mas ele deu um viés errado para a coisa, estão querendo transformar a CNI na culpada pela possível poluição do planeta. Mas é um radicalismo que não está colando. Licitações. Tem uma lei que nós estamos aí com 22 propostas para melhorá-la, mas nós estamos convergentes com ressalva. Pode ver que é verdinho com amarelo, né? Nós defendemos a lei. A agência reguladora começou a caminhar, foi instalada a comissão. Está excelente essa lei. Pode ser uma solução para essa politização das agências com pessoas não técnicas. Pode ajudar a resolver muitos problemas de setores que lidam com a Anvisa, com outras agências, né, Pablo? A lei está muito boa. Limite de desembargos de interdição. Hoje tivemos uma excelente notícia para o setor de calçados. A Silvia conseguiu
dá uma flexibilização muito legal na NR12, não flexibilização para colocar em risco o trabalhador, mas para tirar obrigações exageradas para a parte da indústria. Foi uma grande vitória. Nós estamos usando esse projeto da NR12 que está no Senado. Nós não queremos sustar a NR12, é impossível. Se sustarmos a NR12, nós ficamos com um vácuo de legislação e nós vamos ter auditores do trabalho fazendo o que quiserem. Só que eles têm muito mais medo do fim da NR do que nós. Então, toda vez que emperram as negociações no Ministério do Trabalho, a Silvia diz: Marcos, pega um senador e faz o projeto andar um pouquinho. A gente põe na pauta da comissão, o Armando faz um discurso que ele é o relator, e aí o Ministério assusta os auditores, correm para lá, vamos negociar. Um exemplo hoje foi esse anexo de calçados. Teve o anexo de prensas na coisa de 2 meses, também ficou bem razoável. É um trabalho que está dando resultado. Incentiva a pesquisa científica e tecnológica. Nós estamos deixando de investir em P&D, em questões muito relevantes. E vieram algumas medidas provisórias com expurgos da Lei do Bem, e nós conseguimos lá 4 emendas que ajudaram bastante, e conseguimos também um recurso para a Embrapi, que vai ser interessante para a questão de inovação. Então nós estamos tratando esses temas no PLS 226 e em algumas MPs com muito cuidado, porque nós não podemos deixar essa área esvaziada também. Se não tiver pesquisa e inovação, nós não temos futuro para onde ter perspectiva. Nós estamos aí com legislação necessária para a indústria 4.0, estamos todos discutindo isso, mas não teremos isso se o marco legal não o permitir. Lei das micro e pequenas empresas, tem um projeto andando muito, o deputado do Rio, o Otávio Leite, está fazendo um texto bastante interessante que vai permitir que a empresa possa crescer sem deixar de ter o tratamento do Simples. É uma coisa bastante interessante, bastante moderna. Eu não acredito na votação definitiva este ano, mas ele deve andar, talvez sair da Câmara para o Senado, e está muito bom. Código de Defesa do Contribuinte, eu tinha uma reunião ontem com a Receita, nós conseguimos ganhos, o Armando está fechando esse texto. Eu já conversei com a PGFN, estamos mais alinhados com a PGFN do que com a Receita, mas eu tinha uma reunião ontem que não pudemos ir por conta da audiência do presidente Robson. Mas marquei para a semana que vem essa reunião, teremos avanços no projeto, a Receita está começando a ceder um pouco. Ela fez uma proposta para o Armando, tirando muitos dos benefícios. A Receita só vê o empresário como sonegador, não como contribuinte. Nós estamos colocando regras para que os direitos do contribuinte sejam respeitados no seu mínimo. Reforma tributária. Estamos dando uma força para o deputado Rauli. Eu não sei se ele já veio conversar com os senhores a respeito da proposta dele. Ele está rodando o Brasil todo. Tem muita coisa perigosa ali. Ele cria um imposto seletivo que, no nosso ponto de vista, vai trazer mais cumulatividade do que temos hoje, porque ele coloca combustível e energia. Eu tenho um pouco de medo, mas ele está nos ouvindo bastante. Regulamentação do lobby é o reconhecimento da atividade do Pablo, da minha, da CENI com toda a defesa de interesse. O projeto está muito bom. Não foi votado ontem por conta do Lula livre, mas semana que vem será votado. Tratamento de dados pessoais. Foi até interessante, precisamos utilizar a interferência do presidente Beto Studart, porque estão fazendo uma comissão geral no plenário do Senado para discutir esse projeto. Qual a importância disso? A indústria 4.0 depende disso aqui. Esse é um projeto que afeta toda a implementação da internet, a ampliação, a melhoria, a velocidade, porque ele coloca tantas travas que pode deixar de ser interessante para algumas operadoras trabalharem nisso no Brasil. E nós precisamos que esse projeto ande. O presidente Beto conseguiu com o Eunício que nós fôssemos incluídos na audiência, porque tinha incluído pessoas que só iam falar contra, colocando muitas travas. Desconsideração da personalidade jurídica, também conseguimos um acordo com o governo.
Nós temos um projeto no Senado, 69, que é o ideal. O governo falou, eu não aceito esse, porque ele trata de desconsideração na área trabalhista, na área consumerista e na área tributária. O governo falou, tira o tributário e cuida da trabalhista e na consumerista. Eu falei, já não tenho nada, vou trabalhar resolvendo o problema dessas duas áreas e depois eu brigo pela área tributária. Temas recentes, o veto do Refis foi uma vitória que tivemos esse ano, cadastro positivo, vitória que tivemos, passou no Senado, está na Câmara, não foi votado ontem por muito. Foi votado ontem. Falta um destaque. O texto base. Desestatização da Eletrobras está caminhando a passos largos. A MP da reforma trabalhista, nós tínhamos um grande medo dessa MP. E fizemos tudo para que ela caducasse. Ela caduca agora dia 24. Não há mais prazo para votá-la. Ela recebeu 967 emendas que destruíam todas as vitórias que nós tivemos na última reforma. Eu recebi hoje uma matéria falando que as demandas trabalhistas no Brasil reduziram em mais de 50%. E nós estamos tendo demandas muito mais razoáveis. Essa MP poderia reverter todo esse quadro. Foi a vitória do ano passado, mas conseguimos fazer com que ela caducasse. Ainda não caducou, mas já não há mais prazo hábil para votá-la. Normas de segurança jurídica. Esse projeto, nós estamos numa briga. Eu estou contando com o Pablo. Pelo amor de Deus, Pablo, me ajude. É um projeto muito bom. Todo mundo que precisa de alguma licença, de alguma autorização, muitas vezes fica emperrado porque o ator público ele responde com seu patrimônio pessoal. Ele é acusado de corrupção por qualquer coisa, mesmo que ele tenha pareceres do jurídico da entidade, cumpra todas as regras. O Ministério Público muitas vezes vê ali uma hipótese de fraude e ele responde com patrimônio. Esse projeto dá uma limpada nisso. Nós conseguimos aprová-lo na Câmara e no Senado, e na Câmara nós conseguimos um recurso regimental que evitou a votação em plenário. Ele foi para a sanção. E nós tínhamos certeza disso. Os setores de construção pesada, construção civil, de administradores, esse projeto vai ajudar muita gente. Todo mundo que precisa de lançamento ambiental vai ser beneficiado por esse projeto. Só que o presidente do TCU, leu, não gostou e foi ao Temer pedindo veto. E os senhores, se repararem na imprensa agora, os senhores vão ver uma verdadeira guerra. Hoje a Folha e o Jota saíram com matérias favoráveis ao projeto. Ontem a Folha saiu ao contrário, hoje já está favorável. Os funcionários públicos estão contra, alguns sindicatos. O Ministério Público tinha lançado uma agenda com esse projeto com posição favorável, hoje está com posição contrária. Então nós estamos nessa guerra para evitar o veto. O presidente Robson foi à Bahia com o presidente Temer. E ele foi falando todos os motivos pelos quais nós entendemos que esse projeto vai ser uma revolução em termos de fiscalização equivocada. Ele vai colocar muito mais parâmetros em todas as áreas em que a indústria possa ser fiscalizada. Depende da sua sanção. E bloqueio administrativo de bens, nós estamos com 4 ADIs, a CENIM entrou com um ADIM, isso aí foi um golpe que deram, em 14 dias enfiaram isso num texto de Fundo Rural, é um absurdo este projeto, mas nós já conseguimos a apresentação de projeto na Câmara e no Senado, já conseguimos a urgência para ele, e esse projeto nós vamos aprovar esse ano sem sombra de dúvidas. Mudanças na lei de informática da SUFRAMA. A comissão da mista foi instalada em 6 de março, com o Paulo Rocha, Valderlei Avelino, Tiago Peixoto e Vanessa Graziotin. É muito importante também essa MP 810. Foi o que eu falei, nós estamos conseguindo algumas mudanças muito interessantes nela. Aumento de crimes, PL 333, fizemos um acordo, vota semana que vem no plenário da Câmara, vai à sanção. Muito importante contra a pirataria. Um projeto muito relevante, principalmente para marcas. Então, nós já fizemos muita coisa esse ano. Num ano eleitoral, esses últimos que eu passei. E nós temos perspectivas de fazer muita coisa ainda, mesmo com 15 semanas.
Agora, é aquilo que eu falei, falta muito pouco tempo. Muito pouco tempo por conta. Maio ainda dá para fazer, julho não vai dar muita coisa, agosto muita candidatura, programa eleitoral, rádio, TV, tudo muito complicado. Esta era a apresentação que eu queria fazer para os senhores. Temos muitas coisas acontecendo e queremos que os senhores nos alertem. Vou pedir licença ao presidente só para falar mais um. MP 812, eu trouxe para o senhor aqui agora. Não, a MP 812 foi essa que eu trouxe, que ela mudou o cálculo dos fundos. MP 812. 812. A relatora... O senhor conhece? O senhor quer falar? Não. Ele vai perguntar depois. O que acontece com essa MP 812? Ela mudou a fórmula de cálculo por conta das mudanças do BNDES. Nós temos uma funcionária lá na PEC, a Isabel, e ela foi fazer uma avaliação. Essa Isabel é sensacional. Eu estou elogiando aqui muito, porque o marido dela não é tão bom quanto ela, não. O senhor conhece o marido dela? Sei. Pablo. Ela fez um levantamento que mostrou o seguinte: num cenário de inflação baixa, como nós estamos vivendo hoje, as medidas até deixam tranquila a situação, melhor do que no passado. Mas em qualquer pico de aumento de inflação, essas taxas do BNDES vão ficar insuportáveis. E todo o problema que nós tivemos de não conseguir pagar por conta dos aumentos absurdos, isso aí vai voltar. Ela fez participou de audiência pública, Isabel, e a senadora Simone Morgado. E a deputada Morgado e a senadora Lúcia Vânia ficaram impressionadas com a apresentação e estão querendo mudar. O governo não quer que mude de jeito nenhum. Ela quer colocar uma trava no teto da meta de inflação. Porque se a inflação passar muito disso, vai ficar complicado pagar esses financiamentos. O novo ministro da Fazenda, eu não sei o nome, deu recente Eduardo, entrevista. O fundo dentro do Ministério foi indicado pelo próprio Meirelles. Mas ele é melhor, não? A conversa é dura, mas ele eu gosto. Ok, ele deu recente entrevista falando sobre o PIS/COFINS. Disse que era favorável. Como é que a CNI está vendo isso? E se é aquele projeto que a Receita Federal apresentou a que o novo ministro está se referindo? Aquele projeto, eu não sei qual que é o projeto. Ele nunca apresentou, só tem um PowerPoint. A gente pegou na Procuradoria-Geral da Fazenda, eles publicaram, por acaso, um projeto que é aquele projeto. Eles estão dizendo que vão sair com um projeto como forma de projeto de lei ainda esse ano. Eu não compraria isso tão no valor de face. Mas ele está só para a gente? Esse é o ponto. Na verdade, ele restringiu uma boa parte dos serviços. Ele excluiu apenas saúde, educação e financeiros, que já de qualquer modo não estavam. Então, assim, isso é uma batalha que eu não tenho... apesar de a gente ter negociado isso durante mais de 2 anos e meio, há uma dúvida muito real agora se eles vão ter coragem de sair com isso. Se o governo vai ter coragem de sair com isso. Inclusive porque já estamos no meio da eleição. Né? A apresentação que o Rachid fez na última reunião do fórum foi assustadora. Foi assustadora. Eu acho que ele virá apenas com aumento de alíquotas para o setor industrial. É um momento difícil de avançar. Na pequena É um projeto fala... muito complexo, complexo, de muita dificuldade, num momento eleitoral. A pequena fala do Meirelles lá em Salvador, ele foi muito claro. Ele disse que por conta dos 20% produtivos e dos 80% inativos, no caso especificamente da Previdência, que se nós não tomarmos uma ação, e a ação que ele acha é na geração de aumento de tributos, nós vamos ser uma Grécia daqui a 7, 8, 10 anos. Então é muito preocupante, por isso que eu achei que o Temer perdeu um pouco, porque ele conseguiu aprovar uma reforma importantíssima, que praticamente ela toda foi feita e conduzida dentro da Confederação Nacional da Indústria, por essa equipe maravilhosa que tem na coordenação o Paulo, nosso querido Paulo Afonso.
E a reforma tributária também, da Previdência, porque a reforma da Previdência tinha tudo para ser aprovada há mais ou menos 45 dias atrás. Não foi por um percalço, um acidente de percurso em cima do próprio presidente. Não pensamos nós aqui, e nem eu sou otimista, mas nós vamos ter grandes tempestades pós-eleição. Na eleição e pós-eleição também. Escrevam, e se quiserem, deem ao meu querido sócio lá do meu projeto de laranja, para ele guardar com ele, e depois nós iremos discutir. Correto, Osíris? O governador já assinou o decreto transferindo a CEPLAN para a Cefaz. A sua informação e da assistência. Ele assinou, mas só tem validade após a sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas. Ainda não chegou lá, mas tudo pode acontecer na calada da noite. Não sei. Eu tentei um contato com o secretário da Fazenda aqui. Os técnicos já foram determinados sua transferência para a Cefaz, estão se recusando a cumprir a determinação. É um bom motivo. Está grave a situação. Pois é, meus senhores, nós vamos ter eleições. Está confortável, meu querido Lopes, com relação ao nosso Sudene? Acho que isso era tudo que nós queríamos ouvir, né, Antônio? No entanto, eu pediria que não relaxe a vigilância, para que realmente se realize a votação. Né? Sim, não, é pauta mínima. O presidente colocou na pauta mínima da CNI. Nós temos 6.588 projetos e temos na agenda 129 e na pauta mínima nós temos 14. Esse é um deles. Se eu relaxar nesse daqui, eu posso ser demitido agora. Será demitido não. Porque na realidade, o que eu estava falando, que é a cadeia toda dos nossos incentivos. Começa no estadual, mas nós aprovamos primeiro no CONDEL, depois no CODAM e depois no CAIS. Que é o Conselho de Administração da SUFRAMA, que nós temos ainda, foram aprovados alguns projetos de implantação, projetos novos. No caso do CODAM também alguns projetos. Mas você sabe, para chegar esse projeto, para dar o seu start, é complicado. A boa notícia é que o projeto é do presidente do Senado, né? E também as empresas dele usufruem do benefício, né? Eu pedi para o Ian, daqui para frente, estar conosco nas nossas reuniões, que o Ian se aposentou prematuramente. E eu, àquela altura, o tinha indicado para até assumir a superintendência da SUFRAMA. Ele, com toda a honestidade que der desse homem, e disse: eu sou pequeno para a SUFRAMA. Não pelo conhecimento técnico que ele tinha e tem, mas porque a SUFRAMA precisava de uma representação política maior. Ele achava que não tinha. E aí veio para cá, que nos ajudou muito, 10 onças. O secretário executivo do ministro Fernando, lá o nosso querido governador do estado das Minas Gerais. Fernando Pimentel, que era o ministro da Indústria e Comércio, e que, diga-se de passagem, a SUFRAMA nunca funcionou tão bem quando nós tínhamos 10 onças, que era o secretário executivo do ministério, do ministro, você conheceu bem, como era o nome do cabo mesmo? Não, que Alessandro Teixeira, ele está na China agora, como é o nome dele mesmo? Que ele é descendente de polonês. Aquele rapaz que casou com aquela moça quando assumiu o Ministério do Turismo, você conhece bem, lembra? Lembrou? Ah, bom. De formas que aí nós tivemos uma SUFRAMA forte, porque ele era pequenininho, mas era de uma velocidade, de um prestígio com a presidente, de um prestígio com o Mercadante, falava com o Mercadante dando ordens para o ministro da Ciência e Tecnologia, que muitas das vezes os nossos PPBs não adormeciam no MDIC, e sim lá
na ciência e tecnologia. E conseguimos botar alguns técnicos que jogavam contra o nosso desenvolvimento no congelador, que era a expressão que ele usava. Não dá para demitir porque é funcionário de carreira, e funcionário de carreira só se cometer algum ato de improbidade, mas vamos colocar ele no congelador. E era um congelador bastante grande, pelo jeito, né? De formas que a coisa deu muita celeridade no trabalho. De lá para cá, 3, 4 já se passaram, e nós estamos aí cada vez mais sem entender o que virá pela frente. Estou errado ou estou certo? Pode falar, você já está aposentado? Não fale não, deixa que eu falo. Senhores, continua franqueada a palavra. Por isso, Dodô, que é muito importante quando eu pedir, venha para reuniões. Se você quer ser candidato a deputado, venha para reuniões. Venha colher aqui as nossas reivindicações, as nossas demandas. Tu que é padrinho dele? Nosso sofrimento. É, o nosso sofrimento. Tu também, pastor, que titula-se candidato a deputado estadual? É? Pois é, vem para cá para escutar. Vem para cá, vai lá para a CNI. Você vai ter que ir mais lá, uma semana lá e uma semana cá. É você mesmo. Não é você mesmo. É. Entendeu? Para que ele possa acompanhar o trabalho dessas 3 figuras aqui e mais do outro grande exército que nós temos lá. Como é duro. Presidente, posso fazer uma propaganda? Eles onde é que posso fazer uma propaganda? Pode. Precisa de certa insalubridade, né? Ali é um negócio meio bruto. Não, mas logicamente que cada um tem uma preocupação, tem um tema, tem um projeto do seu interesse maior, mas um começo, nós temos um aplicativo da Agenda Legislativa da Indústria, ele é muito interessante porque pode baixar para qualquer tipo de telefone, é gratuito, e se você, lendo os 129, escolhendo alguns deles, você favorita, escolhe 2, 3, 1, 10, que afetem mais o seu negócio, e ele vai te dar a informação antes do Congresso, se ele passou na comissão, se ele foi votado, se chegou a um parecer, ele te avisa com um push no telefone, seu projeto número tal, o projeto no Senado acaba de ser votado, o senhor vai saber de imediato, na hora que ele for votado, com um alerta no seu telefone. Não custa nada, é um aplicativo, o senhor só tem que escolher ali dentro, tem separado por matéria econômica, tributária, trabalhista, meio ambiente, tá bem fácil de usar, bem interessante, e é um primeiro começo, porque aí vocês podem nos cobrar mais. E no futuro breve nós teremos lá todos os projetos que nós acompanhamos, e os senhores poderão nos cobrar todos os dias, todos os minutos. Agenda Legislativa da Indústria 2018. E não será só a legislativa. Nós temos uma agenda muito interessante do Poder Executivo. São as campanhas que o Pablo está atuando no Poder Executivo. Temos uma agenda internacional, Protocolo de Madrid, Nagoya. Temos muita coisa importante para quem exporta, para quem está com algum tipo de problema, para quem quer um acesso melhor a conversar com o Itamaraty. E temos a agenda jurídica. Logo estarão todas. Hoje o aplicativo está só para a legislativa, mas em breve terá mais essas 3 agendas: a jurídica, com nossas ADINs, todas as nossas ADINs, todas as nossas campanhas no judiciário, todas as campanhas no executivo e na área internacional. Bom, meus senhores, eu queria agradecer o trabalho do Marcos. Primeiro, a predisposição de terem vindo aqui e criticar o nosso Luquezzi, que não esteve aqui e que viria, mas o presidente demandou. Acho que ele ficou com ciúme. O Robson, estou falando do Robson, do Luquezzi está aqui comigo. De forma que eu quero agradecer. Amanhã nós teremos ainda a visita lá na unidade 8 e depois o almoço que será no Barco Salmaúma. Nós vamos dar uma saída rapidazinha até o Encontro das Águas por ali, voltar para que vocês conheçam todo o navio, e durante a navegação, ou eu ou o paraense irá fazendo a palestra do que significa o barco 2, que o Sérgio Moreira levou o barco 1 e não está pagando. Vocês têm que me ajudar lá, embora seja de outra área, a receber esse dinheiro do Sérgio Moreira, que tem alguma coisa lá que ele se interessa lá pelo Macapá. Você sabe o que é, não? Sabe? Podemos falar aqui? Não. De forma que eu quero agradecer a presença de todos, desejar um bom retorno
a casa, e muito obrigado pela presença de todos vocês. Sandro, o teu problema, o Marco, quando voltar, resolve.